Estamos de volta no quarto e último bloco do Político, hoje conversando com Gesualdo Pires, candidato ao Senado pelo PSB. No final do bloco anterior, eu encerrei falando que gostaria de saber a sua opinião, Gesualdo. A gente, aqui em Rondônia, grande parte do PIB do estado é oriundo da pecuária e da agricultura. A gente tem hoje uma política internacional de protecionismo em relação à Amazônia, uma série de restrições para plantio de soja aqui no estado. A minha visão sobre isso é diferente da que se é colocada, que se dizem, é questão de preservar o meio ambiente, etc. Eu acho que não, que é mais uma questão de reserva de mercado, né? Você, como senador, de que forma você pensa em trabalhar essa questão especificamente para Rondônia? Você acha que seria o caso de buscarmos uma abertura maior para plantar mais soja, abertura maior para a criação de gado, ou você acha que da forma como está já está tudo certo? Alan, eu acho que, no meu entendimento, nós já temos aí cerca de 40% do território de Rondônia que já é aberto, que já é mas muito subaproveitado. Uhum. Então eu vejo o seguinte, que o agronegócio em Rondônia, ele tem que ser potencializado, né? Nós temos hoje propriedades com uma produção baixíssima, E áreas imensas. imensas, isso não pode mais acontecer. Nós temos que ter um apoio muito grande, especialmente ao pequeno produtor, ao agricultor familiar, da agricultura familiar, em assistência técnica. Nós temos que ter hoje um grande incentivo na questão do escoamento da produção, porque hoje é horrível esse escoamento. Eu até participava de um programa hoje cedo, do Zé Luiz, Campo e Lavoura, e ele mostrava algumas imagens de um produtor do Baixo Madeira, de uma estrada municipal aqui de Porto Velho, que tinha umas pinguelas lá que é uma vergonha. Uhum. Quer dizer, como é possível um produtor produzir peixe, banana, açaí, enfim, todas essas mandioca, que ali naquela região se produz muito, com aquela condição, eles têm que pegar aquelas voadeirinhas pequenas para Uma transportar. realidade aqui dos Triste. ribeirinhos de Porto Então eu Velho. vejo que Rondônia, nós temos uma área bastante importante já aberta. Eu não defendo num primeiro momento a abertura de novas áreas, desde que aí eu acho que a gente tem que fazer um estudo muito profundo aí com cientistas mesmo, isentos, não cientistas daqueles Das xiitas, empresas. das ONGs ou daquelas que têm interesse nem de um lado e nem de outro, para ver realmente quais seriam os impactos ambientais da eventual utilização de áreas de cultivares para florestas. Enfim, nós precisamos aproveitar melhor a floresta amazônica. Ela é infinitamente subaproveitada. Mas no caso do agronegócio em Rondônia, eu vejo que existem 3 gargalos importantes. O primeiro é a questão da regularização fundiária. Quer dizer, hoje não é possível mais que milhares e milhares de propriedades não tenham o título da terra. Quer dizer, isso impede um produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, de ter qualquer condição de melhoria de eficiência. Por quê? Ele não consegue um financiamento bancário, ele não consegue comprar uma máquina, ele não consegue comprar um implemento, um tanque resfriador, enfim. Ele não consegue fazer nada dentro da sua propriedade. Então a regularização fundiária em Rondônia, ela tem que ser emergencial. Eu até propus ao governador Daniel, e aí eu não gosto de criar expectativa. Não, assim, eu não gosto de criar novas secretarias, novos institutos, mas eu acho que é urgente, de repente, suprimir alguma secretaria, algum instituto, e criar um instituto de terras de Rondônia, nem que seja por 5 anos, para que haja um esforço concentrado do Estado, porque isso aconteceu no Pará, deu bons resultados, no Maranhão, deu bons resultados, na Bahia, deu bons resultados, no Mato Grosso, que é exatamente um instituto de terras, porque o INCRA, infelizmente, apesar do esforço que tem sido feito hoje em Rondônia, mas o INCRA é um órgão que não responde adequadamente às demandas da regularização fundiária no estado de Rondônia. O INCRA é extremamente burocrático. Exatamente, burocrático, sem condições de trabalho. O Brito, que está atual superintendente, tem feito um esforço muito forte, hercúleo, para conseguir, e tem conseguido, mas com muitas dificuldades. Então eu acho que o primeiro ponto é regularização fundiária, assistência técnica,
É uma coisa fundamental. Nós temos que ter tanto assistência como a pesquisa, né? E aí entraria em Emater, Embrapa, CEPLAC, enfim, esses órgãos de pesquisa sérios, com boa gestão. E no terceiro ponto, a tecnologia. Nós estamos avançando. A Rondônia Rural Show, que é uma área que eu tive a vontade de abraçar, e nós doamos 50 hectares de terra para o governo do estado em Ji-Paraná, hoje realmente é uma vitrine tecnológica e que nos tem dado muitos resultados nessa área de tecnologia. Porque ali oportuniza aos produtores a compra de equipamentos, de implementos, de insumos. Existem experimentos diversos ali de cultivares, de florestas plantadas, que é um grande negócio. Você não imagina como 1 hectare de floresta plantada para um produtor, daqui 10 anos, o que rende para ele. É uma poupança a médio prazo. É muito bom. Aliás, é muito melhor que uma poupança. É muito melhor. Então a gente tem alguns gargalos que nós temos que resolver. Então a questão da regularização, a questão da assistência da pesquisa. E aí entra esse ponto que você colocou, que é muito importante, que poucas pessoas debatem. Até que ponto essa questão da floresta amazônica é realmente intocável, ou até que ponto há interesses internacionais que não se toquem na floresta? Não é ir lá e devastar tudo, queimar tudo. Mas quem sabe a gente pode consorciar culturas dentro da floresta. Quem sabe a gente possa fazer áreas como se fosse um xadrez, entendeu? Sim, áreas intercaladas. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Rondônia, havia uma discussão de alguém lá, década de 80, não me lembro bem, e houve uma discussão em Ji-Paraná, lá numa reunião, da questão da preservação ambiental. E tinha um cara bem matuto lá no meio da reunião, e falou, gente, se você quer recuperar a floresta, é só você deixar ela lá quieta, que daqui 50 anos ela está recuperada. A quiçaça vai subir, as árvores vão subir tudo e você recupera. Então a questão é essa. Nós temos hoje aí algo em torno de 100 mil quilômetros quadrados, que é uma área muito importante em Rondônia. Temos uma riqueza muito importante, que é a pulverização dessas propriedades rurais. Nós temos aproximadamente 130, não há um número exato, mas alguns dizem que 130, outros chegam a dizer em 160 mil propriedades rurais. Isso é uma riqueza muito grande, Alan. Então, a gente terminou fundindo ali com o Mato Grosso, né? Tem regiões ali por Ji-Paraná mesmo, você já emenda em parte do Mato Grosso. Sim. Por Vilhena também já tem. Exatamente, mas de Rondônia tem uma característica bacana. Nós não temos grandes latifúndios. A nossa malha de propriedades são pequenas, 40, 100 hectares, 150, 20 hectares. Então, Gesualdo, nesse ponto, eu conversei com vários produtores do estado e a principal queixa deles normalmente é essa. Eles têm área, têm terra, mas não têm dinheiro. Ele tem gado, mas não consegue melhorar geneticamente porque falta recurso, falta investimento, falta apoio estatal. Lógico, o Senado tem um outro papel nisso aí, mas você como senador pode colaborar bastante. A minha pergunta para você em relação a esse ponto, de que forma você pretende ajudar essas pessoas e de que forma seria feito isso? A primeira coisa que eu vejo, que eu acho importante, que eu discordo um pouco, é na aplicação de recursos, financiamentos em geral que os estados contraem. Eu acho que todo financiamento que os estados contraem, eles deveriam dar prioridade no setor produtivo. Claro. É evidente que quando você toma um empréstimo, um estado toma um empréstimo, é importante pavimentar uma rua de uma cidade? É importante. Mas aquilo não gera riqueza. Verdade. Gera voto. Né? Então o que eu penso é o seguinte, todo investimento que venha a um estado, por exemplo, de um financiamento, ele deveria necessariamente ser utilizado na produção. Por quê? Porque aquele dinheiro praticamente, quase que imediatamente, daqui 3, 4, 5 anos, ele retorna para o Estado. Claro. E aí você retornando para o Estado, aí sim você pode pegar aquele lucro da produtividade, do desenvolvimento do Estado, aí você começa a pavimentar a rua. Agora, você não pode pegar um financiamento e pavimentar a rua. Eu acho errado isso. Né? Você tinha que ter explicado para o Confúcio Moura, quando ele pegou o PIDIS,
É, E então, queimou em asfalto. é mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho que você tem que ter uma visão de desenvolvimento, uma visão de alavancagem do setor produtivo, evidentemente dentro de critérios é, fáceis, mas também de controle, né, para também não haver um esparramento de dinheiro. E aí, evidentemente, o setor produtivo vai te dar retorno e o Estado vai se fortalecer. Então, eu vejo isso. E uma das bandeiras que eu tenho é exatamente isso: é você conseguir alavancar toda uma estrutura fundiária, desburocratizar no campo também. Porque você pensa que o produtor rural também não tem um monte de problema de burocracia, Alan? Claro que tem. É muita coisa. Hoje, para um produtor rural produzir peixe, ele precisa ter licença disso, licença daquilo. Tem que ter um veterinário, tem que ter um agrônomo, ele tem que tirar licença disso. Para produzir isso, ele tem que. Enfim, é muito difícil. Perde-se muito tempo, né? Então, eu acho que o foco central é facilitar a vida dos empreendedores. No caso, uma nova política de financiamento através do BASA, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, uma política de financiamento que é muito importante. Imagina esse produtor que você conversou, ou esses produtores que você conversou. Você dando condições para ele, dando um financiamento aí de 50, 100 mil reais, ele devolve esse dinheiro em 3 anos e multiplica a produção dele por 3. Você comprando um trator, imagina um trator. Eu, quando era deputado, o pessoal da Emater me passou um dado. Na época, nós tínhamos aí em torno de, se não me engano, eles passavam que eram 120 mil ou 130 mil, aquele dado que eu falei que ainda é muito. Ainda a gente não sabe exatamente. Mas eles me diziam que em Rondônia apenas 1.500 propriedades tinham trator. Hoje eu acho que não chega a 3 mil, 4 mil propriedades que tem trator. Quer dizer, é fundamental você ter um trator agrícola dentro de uma propriedade. Isso é básico. Quer dizer, você tendo um trator, você tendo uma grade, um arado, você tendo uma reativação, uma eficiência, seja ela que for, seja de um pasto, seja de uma produção agrícola, você vai dobrar, triplicar, quadriplicar a sua produção. Esse é o objetivo do agronegócio, o desenvolvimento do agronegócio. E aí a gente tem que pensar também que a agricultura e a pecuária ela engloba desde o pequeno, da agricultura familiar, até o grande, todos são importantes. A cadeia produtiva do agronegócio ela é importante desde o pequeno até o grande produtor. E terminando no supermercado, né? A gente está encerrando esse bloco, João, e eu gostaria de deixar a pergunta para você. Gostaria que você respondesse, fizesse suas considerações finais. A pergunta é a seguinte: o que Rondônia pode esperar de Gesualdo no Senado? Olha, Alan, pode esperar tudo que eu já fiz por Rondônia e tudo que Rondônia já fez por mim. Eu tenho assim uma vontade muito grande de ajudar Rondônia. Eu sou uma pessoa que não nasci aqui, mas fui adotado por Rondônia. Tenho dito que Rondônia é um estado tão generoso que ele trata aqueles que nascem aqui como você, né, que é rondoniense, como eu que não sou rondoniense, de igual forma. Eu sou um filho adotivo de Rondônia que sou amado tanto quanto você que nasceu aqui. Então eu tenho assim um sonho muito grande de ajudar Rondônia. Isso não é demagogia. Eu tenho vontade de ajudar Rondônia. E tudo que fiz na minha vida pública provou que eu tenho boas intenções, que eu tenho boa vontade, estou preparado para isso. Eu tenho vontade mesmo de ajudar Rondônia e ajudar o país. Então o que esperar de mim é o meu passado. É um passado de trabalho, de muita luta, de muita disposição, de muita garra, de vontade de vencer. Enfim, eu tenho muita determinação em mudar alguns paradigmas. Não digo que vou ser o salvador da pátria, Alex. Eu não digo isso. Mas eu vou ser mais aquela semente que vai estar lá infernizando a vida daqueles que ainda insistem em ter comportamentos ruins em relação à política. Pode ter certeza disso. E evidente que nós temos que mudar. E aí o comportamento do político, ele é diretamente relacionado ao comportamento do eleitor. Claro. Se o eleitor não tiver um comportamento diferente em relação aos políticos, as coisas nunca mudam. Eu sempre brinco às vezes com as pessoas, às vezes falo sério, alguns não gostam do que eu falo, mas eu insisto em falar. Quando as pessoas reclamam dos políticos, mas o político é bandido, é ladrão, o fulano está processado, o outro está na operação isso, operação aquilo, o outro está preso, o outro está para ser preso. Eu falo, mas quem é que elege esse povo todo? Vem alguém de outro país, vem alguém de Marte, os suecos. Eu lembro quando há uns
uns 3, 4 anos atrás, eu vi um post no Facebook, alguém dizendo o seguinte: queremos os juízes americanos, queremos os não sei o que franceses e queremos os políticos suecos. Né? Aí eu coloquei embaixo, e vamos importar os eleitores suecos. Mas foi uma pancada em cima de mim, velho. Mas foi uns 100 comentários só me arrebentando. Mas é verdade. Se você quer um político sueco, nós temos que agir como os eleitores suecos. Não é isso? Exatamente. Você não vai ter um político sueco ou o comportamento de um político sueco se o eleitor brasileiro não tiver o comportamento de um eleitor sueco. Então é mais ou menos por aí. Eu tenho muita vontade de ajudar. Eu estou na política assim de uma forma muito voluntária. Eu tenho meus negócios, tenho a minha vida privada, tenho a minha família. Não é fácil ser político, Alan. Você sabe, você me acompanha já há tanto tempo, né? Desde a época da deputado. É uma vida. Às vezes as pessoas falam: oh, política é bom, é fácil. Não é fácil. Não é não. Não é fácil, não. Mas eu tenho muito a dar. Eu acho que eu com a minha experiência, com tudo que eu tenho, meu conhecimento, eu sou muito estudioso, eu leio muito, eu tenho muito a contribuir com o estado de Rondônia. E a mensagem final, Alan, é de agradecimento a você, um abraço a você, a Ala, que está aqui, a nossa assessora, e especialmente aos nossos internautas. A minha mensagem final é de otimismo. Eu acredito muito no Brasil. Eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, sou um rondoniense apaixonado por Rondônia, que me adotou. Somos irmãos, eu adotivo e você minhoca aqui da terra, né? Como a Ala também é rondoniense. E eu sou apaixonado por Rondônia. E a minha luta é essa, a minha luta é de melhorar, não, quem sabe, num curto espaço de tempo. Eu não tenho essa não é um santo milagreiro. Não é um santo milagreiro, mas eu acredito que a gente possa mudar muito para as futuras gerações. Quem sabe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Nós temos que mudar esse país. A gente tem tudo para mudar e transformar esse país numa grande nação. Isso não é conversa fiada. E a gente tem condição de ser um país muito melhor, um país com um povo alegre de novo, um país bem tratado, um povo bem tratado, um povo feliz, empregado. Eu tenho vontade de contribuir com isso, muito mesmo, Alain. Gesualdo, obrigado pela sua entrevista. A gente encerra por aqui essa terceira edição do programa Político. Hoje nós conversamos com o Gesualdo Pires, que é candidato ao Senado. Lembrando que nós vamos estar entrevistando todos os candidatos ao Senado e todos os candidatos ao governo. A gente agradece a audiência e ficamos por aqui. Tenham todos aí um bom dia, boa noite ou uma boa tarde.